Amém, amém. Então, nós estamos hoje dando continuidade ao estudo de número 10, titulado A Existência dos Anjos. Hoje é a segunda aula. Na semana passada eu não consegui dar aula, na terça-feira, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos concluir, né, esse estudo. E não o tema em si, ainda tem alguns temas que nós vamos tratar em relação aos anjos, mas sobre a existência em si dos anjos. Amém? Vou pedir que a Amém. ore por nós nessa noite, nos abençoe, para nós podermos, em nome de Jesus, começar aí a nossa aula, tá? Vamos orar então. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, glorioso, poderoso Deus. Oh, nos abençoa mais um dia, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, da Tua glória, Pai. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela nossa saúde, paz, proteção, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa comida, pelos Teus sinais na nossa vida, meu Pai. A todo momento nos livrando até de coisas que a gente nem sabe, Pai. Pai, agora colocamos diante de Ti o pastor Lúcio, com todo o conhecimento dele, entendimento dele, para que ele Amém. possa ser lâmpada para os nossos caminhos, Amém, Jesus. através do Senhor, através do Teu ensinamento, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, nós, só para recapitulando, né, nós viemos falando na última aula, na aula de número 1, sobre a questão a existência dos anjos, né? A ideia não era tratar diretamente sobre o detalhamento, né, dos anjos. Eu coloquei para vocês que quando nós falamos de estudo dos anjos, nós falamos de uma disciplina chamada, em teologia, chamada angelologia, ou estudo dos anjos, né? A palavra anjo no Antigo Testamento era malak, né, que significa mensageiro. Então, os anjos são mensageiros, são espíritos ministradores a serviço do Senhor. E também, quando nós estudamos angelologia, né, nós, de certa forma, nós estudamos todas as classes de anjos. Os anjos do Senhor, vamos dizer assim, né, os anjos que trabalham e continuam contribuindo com Deus para essa grande obra, para a glória de Deus, e os anjos caídos, que são os anjos que nós comumente chamamos de demônio, que também tem uma matéria, uma disciplina específica que nós chamamos de demonologia, que fala um pouquinho sobre esses seres, né, caídos. De maneira direta, né, o que nós falamos na semana retrasada foi sobre a importância de nós conhecermos, de maneira muito clara, né, o papel desses espíritos ministradores, né, durante toda a história da construção bíblica, né, todo o tempo, desde da queda do homem até a sua junção novamente com Deus, né, através do retorno de Jesus Cristo. Todo o tempo a Bíblia trata sobre esses seres. A verdade é que a falta de conhecimento eles acabam trazendo algumas dúvidas, e muitas das vezes nos anjos a gente vai para dois grandes extremos, né? O primeiro deles é o extremo extremamente místico, né? A gente falava um pouquinho sobre isso. Nós somos de uma cultura no Brasil onde a nossa cultura por si só ela é bastante, vamos dizer assim, a gente tem bastante mescla, né, de religiões, de crenças, é tudo muito misturado, né? A gente, desde muito novo, se você não foi criado na igreja, a gente aprende a ver e fazer de tudo, né? A gente é aquele que é capaz de pendurar uma mandala, ter um Buda e ler o horóscopo e botar o santinho de cabeça para baixo e ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da mesa e assistir a missa. Assim, a gente é bastante, vamos dizer assim, eclético, né, se a gente pode dizer assim, em termos de religião. A gente tem bastante mistura, né, sobre essas questões. A gente tem tudo isso muito misturado desde o início, né, como parte da nossa sociedade. E aí a gente acaba, às vezes, entrando, né, se convertendo e trazendo para dentro da igreja muitas dessas considerações, e por não estudar, ou por não ter o conhecimento, acaba tendo algumas dificuldades no lidar com essas questões, né? E os anjos são uma delas, e aí você vai ver no meio pentecostal, assim, eu estou falando de coisas extremas, tá? Não que nós não cremos, não que nós não
acreditemos em visões, não que nós rejeitemos isso, mas estou dizendo assim, a extrapolação disso, que é meio pentecostal é anjo que sobe, anjo que desce, anjo com bandeja, anjo com chave de carro. Estou vendo anjo com a chave do carro, estou vendo anjo com o contrato assim, é anjo para tudo quanto é lado, assim, numa manifestação, ou talvez numa falta de percepção de como se expressar a respeito daquilo que está no mundo espiritual, de maneira geral, e no outro extremo, né, a igrejas que simplesmente ignoram, falam, olha, nem tratam a respeito disso, como se não houvesse a existência de seres tão importantes, porque eles acabam nos levando a uma segunda e grande pensamento, que é, uma vez que esses seres ministradores existem, eles fazem parte, por exemplo, do exército do Senhor, para existir um exército, existe uma coisa que é tão óbvia quanto que é a existência de uma batalha, né? De uma batalha espiritual a respeito de todas as coisas. Se você tem espíritos ministradores, se Deus tem um exército, se Deus se identifica como o Senhor dos Exércitos, se Deus se identifica dessa forma, significa que tem uma batalha. Se existe uma batalha, obviamente existe um inimigo que está do outro lado dessa batalha, e esse inimigo milita por algo. Né? E esse entendimento dessa batalha espiritual, desse movimento espiritual, é que faz você começar a discernir no seu dia a dia, né, aquilo que é natural e aquilo que não é natural. Existem coisas na nossa vida que são naturais, né, o que eu estou dizendo. Todo mundo passa aqui por situações de aperto, por exemplo, financeiro, ou de uma dificuldade para mudar de emprego. Essas coisas são do dia a dia, né, não são comuns, assim, entre aspas. Óbvio que nós podemos orar para que o Senhor abençoe, para que o Senhor nos ajude, nada anula isso. Mas nós também sabemos que existem coisas que são, que percebemos muitas das vezes movimentos espirituais em relação a essas coisas mesmo, né? A retenção impensada ou inexplicável por uma promoção que você está para receber, por exemplo, eu estou dando esses exemplos. Isso tudo nos remete a uma batalha espiritual e a Bíblia é muito clara sobre esses termos, né? Então, os anjos sempre foram alvo de muita fascinação, né, pela grande maioria, e também de muita dúvida também pela grande maioria. Então, a ideia aqui é a gente falar sobre essa existência. Eu vou compartilhar a tela aqui antes de nós falarmos um pouquinho sobre... Você já vê a minha tela, né? Sim, pastor. Isso. Então, nós paramos aqui, ó, existência dos anjos. Nós lemos o Antigo Testamento, algumas passagens, e a gente vai ler o finalzinho dela aqui, porque é importante a gente ter essa dimensão. Mas antes de nós entrarmos efetivamente nessa estrutura, né, é importante a gente tecer algumas considerações. E aí eu deixei um dever de casa para vocês na semana retrasada, que era uma pergunta bastante direta, né? Se Deus estabeleceu, né, uma aliança que é mediante a graça, né, mediante o sangue de Jesus, perdão, mediante o derramamento do sangue de Jesus, a vinda do Cordeiro, né, a sua ressurreição, estabeleceu uma nova aliança que é baseada na graça, não mais na lei, e a graça implica em arrependimento, né, em quebrantamento para ter a salvação. A pergunta é, por que simplesmente os anjos caídos, né, e Satanás e seus anjos caídos não podem simplesmente se arrepender e voltar, né, e voltar novamente a viver com Deus ou viver para Deus, como foi planejado lá no início da sua criação? E aí eu abro aí para vocês poderem falar sobre isso. Nada? Ninguém quer falar? Um time de hoje? Boa noite, a paz do Senhor. Ai. Eu vou falar, não sei se estou errada. Uhum. Vou aproveitar que posso falar. Pastor, você primeiro había preguntado sobre Judas, ¿verdad? Que si Judas, ¿por qué no se, cuál fue la pregunta que usted fez? Que si se arrependió. Isso. Por que Satanás não poderia se arrepender, né? Satanás e seus anjos caídos não poderiam. Pastor, eu pienso que, no sé si estoy equivocada, pero la blasfemia
fala en Mateo 12:31 y en Marcos 3:28-30. Dice que más a blasfemia contra el Espíritu Santo, nada será perdoado. Y en Marcos 3:28-30 fala que nunca terá perdón y es culpado de perdón eterno. Satanás blasfemó contra Dios. Satanás tenía sabiduría terrenal, muy bella, y entonces él no puede ser perdonado, porque están hablando de que la blasfemia contra un Espíritu Santo no puede ser perdonada. Y Satanás no tiene ni arrepentimiento ni remorso. Son dos cosas distintas. Tá, Porque Satanás no tem nem arrependimento nem remorso. tá bom. Entonces, Você trouxe um ponto importante. E eu quero discutir um pouquinho disso. Depois eu vou fechar todos esses pensamentos, mas você trouxe uma coisa importante. Esse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é um texto famoso, né? Todo mundo usa, não, porque não há perdão na blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Na cabeça de vocês, assim, o que define a blasfêmia contra o Espírito Santo? É o falar mal, é o xingar, ter uma atitude É o desrespeitar? de respeitar? Então, se a gente construir um pensamento que é de respeitar, né, seria blasfemar, eu poderia dizer que quando nós pecamos, nós desrespeitamos? Eu acho que sim, eu penso pastor. que Acho que está ligado. Um de cada vez, senão eu não consigo falar. Mas pode falar. Quem ia falar? Pode falar, Nádia. Eu acho que sim, pastor. Eu acho que tem uma ligação. O Quem ia... respeito, com a falta talvez até de uma fé mais madura, aquela fé infantil, às vezes até falta de fé. Eu não sei, eu acho que caminha por aí. Não que a gente queira excluir, né, dizer que a gente é santo, não é isso. Mas é que cada vez, quanto mais perto dele, quanto mais ligado a ele, quanto mais relacionamento com ele, eu acho que mais longe a gente fica dessas coisas do mundo, entende? Uhum. Eu não sei, eu É estou só para caminhando colocar para o texto. isso. Eu vou ler o texto de maneira bem clara. É Mateus 12:31. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, assim, se pecado e blasfêmia, se blasfêmia é desrespeito e pecado é desrespeito, e logo pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo, então não tem perdão? É isso que o texto fala, eu vou ler de novo. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vou continuar o texto, 31 e agora 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então a minha pergunta, volto na pergunta novamente. Blasfêmia é de respeito? A Nádia falou que é de respeito, e, por exemplo, pecar seria de respeito. Então a gente não tem perdão? É imperdoável o nosso pecado? Do nosso Não, eu acho pecado, que temos pecado... perdão, sim. Opa, Desculpa. Deixa eu acho a que Madiris pecado falar. A do Madiris está na homem, fila. sim. Hã? Eu acho que sim. Quando você se arrepende, sim. Então Do Satanás homem. poderia se Agora, contra o arrepender? Espírito Santo, não. É confuso, né? Pode falar, Madiris. Coloca o seu ponto de vista. Eu quero que vocês falem. É importante que a gente fale, né? Ok, pastor. A blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdoable. Es la negación de cualquiera de sus atributos. Es la difamación del nombre de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Dios perdona. Eu posso ser una criminosa, una drogadicta, una prostituta. Posso tener muchas cosas. Y si yo tengo remorso y tengo arrepentimiento y meu corazón, eu dispongo para obedecer los mandamientos de Deus, Deus vai perdoar. Você falou la clase pasada que si Deus se arrepende, sí, pastor, si se arrepende para dos cosas. Bueno,
Eu acho, pastor, não sei, você é que sabe, pero eu penso que Deus se arrepende para duas coisas, para castigar ou para abençoar. Como, por ejemplo, Jonás, en 3:10, él se arrepintió para abençoar. Entendi. O como en Génesis 6, del 5 al 7, se arrepintió para castigar cuando mandó a Noé a hacer el arca. A gente já está misturando muitos assuntos. Vamos devagar, então. Então, assim, o que é importante, né? Por que eu tô insistindo nisso, né? Um dos objetivos aqui da escola de discípulos é justamente a gente começar a fechar e fazer, delimitar esses entendimentos, né? A primeira pergunta é a mais simples possível. O que é blasfêmia? O que é blasfêmia? Palavra, português. Qual é a definição de blasfêmia? O que a gente está dizendo assim, uma blasfêmia é algo, assim, a blasfêmia, não, a blasfêmia. Aí vem muito com esse carregamento religioso, né? Mas qual é a definição de blasfêmia? Difamação del nome de Deus. Não, a palavra blasfêmia, ela significa, é um insulto, né? Eu blasfemar contra uma pessoa é eu insultar essa pessoa. Insultar, isso. É uma palavra que, assim, é você meio que insultar, ofender alguém que é digno de respeito, né? Tipo, quando eu falo, por exemplo, eu ofendo a minha mãe, ofendo, né? Xingo minha mãe, ou ofendo, ou imputo algum ato para alguém que é digno de respeito, isso é blasfêmia, isso é a definição simples de blasfêmia, né? Que obviamente se estende à divindade. Então, você imputar algo a alguém que merece respeito daquilo que não deveria ser imputado. Então, essa ofensa é a blasfêmia do Espírito Santo. Só que vamos pensar o seguinte: Jesus fala assim, olha, aquele que insultar ou caluniar o Filho do Homem, que é o próprio Cristo, ele vai ser perdoado. Mas aquele que insultar ou caluniar o Espírito Santo, blasfemar, né, contra o Espírito Santo, esse não vai ser perdoado, né? Não vai ter perdão em si. Então, eu estou construindo um raciocínio com vocês. Então, Jesus fala assim, olha, se houver uma blasfêmia contra o Filho do Homem, estou em Marcos, estou no texto de Marcos 12, 31 e 32. Todo aquele que disser uma palavra, 32, contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem nessa era, nem por vir. E aí eu quero que a gente pense o seguinte: na Bíblia, toda a divindade, né, as três pessoas da triunidade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né, a triunidade de Deus, cada um deles tem um papel muito claro, né, na construção de toda essa estrutura. Efésios, no capítulo 1, fala muito sobre isso, né? Deus Pai opera esse grande plano de salvação para o homem, né? Jesus é aquele que vem executar esse plano através da sua morte, né? E o Espírito Santo, ele também, como Deus, ele tem um papel em todo esse processo. Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o que eu quero levar vocês qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo nesse grande plano de salvação de Deus para o homem? Esse é um ponto importante. Se Deus Pai lá, antes da fundação do mundo, ele planejou, né? Ele intentou, ele decidiu no seu coração executar esse plano para trazer o homem de volta para ele, o homem caído de volta para ele. Jesus, ele vem como o Deus Filho, ele vem executar esse plano, ele é aquele que sacrifica, que toma o nosso lugar na cruz, morre pelos nossos pecados, faz toda a estrutura, né, de propiciação, né, derramamento do seu sangue, a sua morte, entrega da sua vida, substituição no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e a sua ressurreição, se tornando o primeiro de nós que venceu a morte, nós venceremos a morte com Cristo Jesus. E essa é a nossa promessa. Qual é o papel do Espírito Santo nesse plano de salvação? Essa é uma coisa importante. Vocês querem arriscar em relação a isso? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 16, 8. Até a 11. João 16, 8 até o 11. O texto de João 16, ele é um texto onde Jesus está dando as últimas instruções e se despedindo
dos seus discípulos, né? E ele traz um texto muito claro sobre isso. Quem puder achar, quem achou, pode ler, por gentileza. Posso sim, pastor. Por gentileza. 16:8? Isso, até o 11. De 8 a Ok. 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, Amém? porque o homem é pecador. Isso. Então, no versículo 8, ele define muito claro qual é Sim. o papel. Assim, é óbvio que o Espírito Santo tem mais papéis, assim como, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pecado Foi e uma obra juízo. completa. Mas eu estou definindo assim de uma maneira muito clara, né? Tem o derramado do Espírito Santo sobre a igreja, do poder de Deus e tudo, mas Jesus define muito claro. Quando ele vier, ele vai vir para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele define o que ele define como pecado, justiça e juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, esse é o pecado. Esse é o erro. Qual é a definição de pecado? O que é pecado? Né? Ratar significa errar o alvo. Né? Quando você erra o alvo, e esse alvo é Cristo, esse alvo é Deus, quando você erra o alvo, você peca, né? E você erra o alvo quando você não crê em Cristo Jesus. Então, o pecado é esse, não crer que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, porque é através dele nós temos de novo vivo caminho para Deus. Da justiça, porque é justo que depois de tudo que Cristo passou, ele estava indo para o Pai. Ele sofreu demais, ele estava sendo honrado, e era justo que ele fosse exaltado e levado após todo esse processo para reinar, né, à destra de Deus, sentado à destra de Deus, para reinar eternamente. E a Bíblia fala que o Senhor, o próprio Deus, colocará diante dele, né, todos os inimigos como estrado para os pés de Cristo, quando tudo for consumado, né, nesse aspecto. Ele fala: eu vou para lá e vocês não vão me ver mais até que eu venha. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Então, Cristo, né, estabeleceu o juízo. Quer dizer, o que é o juízo? O juízo não é justiça. O juízo já é a execução de sentença baseada em algo justo, em algo que foi determinado por quem pode. Então, exercer o juízo, que é a condenação do príncipe desse mundo. Então, o papel, né, a função, né, óbvio que tem, eu estou sendo bem reducionista, mas está bastante claro aqui que é de convencer o homem dessas coisas, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Tá claro até aqui? Então, ele é quem chega para nós e ministra os nossos corações, nos dá a revelação da nossa condição de pecador. O homem sem a revelação do Espírito Santo, ele é incapaz de reconhecer a seu próprio estado de miserabilidade. Nós somos adúlteros, pecadores, arrogantes, ruins por natureza, maldosos no nosso coração, temos inclinação para o mal, para distorcer a verdade, nós somos ímpios. Essa é a definição do homem caído. Somente através do convencimento do Espírito Santo, você só mudou, eu só mudei, quando nós fomos iluminados, quando nós fomos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, que arrancou as escamas dos nossos olhos, e nós percebemos o estado de miserabilidade que nós nos encontrávamos, que sem Cristo nós não podíamos viver e não teríamos vida com Deus sem Cristo, e o reconhecemos e o aceitamos como Senhor e Salvador, e nos batizamos, confirmando essa nossa decisão. O Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado e nós aceitamos a nossa condição miserável de pecadores e fizemos. Dito isso, eu já vou deixar a Nádia falar, mas dito isso, então, entendendo isso, se o papel dele é desse convencimento do homem pecador, entendendo que todo homem ele pode e será ministrado pelo Espírito, né, para essa ministração, e entendendo que blasfemar é imputar ou ofender alguém que não é digno de ser ofendido, ou uma divindade que não é ofendida, e eu quero fechar o raciocínio agora. Nádia, me ajuda, por favor. 1 João,
primeira carta de João, não é João Evangelho, não, é carta. Primeira João, no capítulo Só um 1, minuto. nós vamos ler do versículo 7. Pessoal, João, primeiro vamos ler do versículo 5 a 5. até o versículo 10. Então, João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Primeira carta, primeiro né? João, é isso? Primeira carta de João, isso. Primeiro João 5. Do 1 até o 10. Capítulo 1, né? Não, 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Tá. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lê o versículo 10 novamente. Leio. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí me vem uma pergunta, pastor, me permite? A primeira vez o senhor já me respondeu. Deixa eu só concluir o raciocínio, e aí, para fechar aqui, para a gente não perder, eu deixo você falar. Então, nós vimos aqui, em relação a isso, é muito claro. Se o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele vem até nós ministrar isso, expor a nossa condição de pecador. E se nós rejeitamos essa condição, rejeitamos a nossa necessidade de termos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e obtermos, através do sangue dele, o perdão dos nossos pecados, porque nós entendemos que não precisamos ou porque não temos pecado, 1 João, capítulo 1, versículo 10, ele diz claramente: se afirmarmos que não temos cometido pecado, o Espírito Santo veio me convencer, me mostrou isso. Eu resistentemente digo que não preciso, que eu enxergo, mas rejeito. Não, eu não sou pecador, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de ninguém. Eu sou top. Eu quero ver minha vida do jeito que eu estou vivendo. Nós afirmamos que não temos cometido pecado, que não erramos o alvo, que não estamos fazendo nada de errado. Nós fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E quando nós chamamos Deus, nesse caso, Deus na pessoa do Espírito Santo, nos convencendo do pecado como mentiroso, nós estamos imputando algo a alguém que não merece, ou a uma pessoa que não é digna desse tipo de imputação, ou a uma divindade que está sendo desrespeitada, que é o Espírito Santo. Nós estamos dizendo que ele está mentindo. Porque ou você aceita, qual é a condição verdadeira? Nós somos pecadores. Ou você aceita e recebe essa condição e se arrepende conforme a ministração do Espírito Santo, ou se você resiste, você está dizendo, não, eu não sou pecador, e se isso é verdadeiro, você está chamando, né, atribuindo, fazendo de Deus um mentiroso, porque ele está dizendo que você é, e você está dizendo que não é. Então, se você não é, alguém está mentindo nessa história. Ou é você, ou é o Espírito Santo. Ou é Deus que está mentindo para você. Como Deus não mente e não é mentiroso, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso que não há salvação para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Para aqueles que, de certa forma, de maneira muito objetiva, eles resistem ao ministério do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ficou claro isso para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei aqui? Está claro, pastor. Está claro?
Nádia, você quer colocar? Pode ficar à vontade. Desculpa eu ter te... Não, não quero não, pastor. O senhor responde sempre tudo. Ficou Amém. claro sim para gente. Obrigada. Amém. Então, voltando, agora a gente voltando lá, vou voltando, fechando as caixinhas de novo, né? Então, a gente falou sobre isso, vamos falar agora sobre... Então, a gente está entendendo que o Espírito Santo, ele ministra algo que é importantíssimo, e a Amadires falou sobre isso. Está certo? Sobre o arrependimento, né? Você entender o que é o que é converter. Fala assim, olha, a Fátima se converteu, o Lúcio se converteu, a Márcia se converteu, a Vivi se converteu. O que é converter? O que é se converter? Converter é mudar de direção, né? Quando a gente está dirigindo, fala até a próxima conversão à esquerda. Você pega a esquerda e volta para de onde você estava vindo. Quando nós nos convertemos, nós nos voltamos novamente para Deus, né? O nosso arrependimento, obviamente, vamos dizer assim, a administração do Espírito Santo, a administração do Espírito Santo nos mostra que nós estamos indo no caminho errado, que nós estamos tomando um caminho errado, nós estamos errando o alvo, errando o caminho, errando a direção. E aí, baseado nisso, nós aceitamos essa condição e buscamos desesperadamente esse caminho de retorno. E esse caminho de retorno, essa conversão só é possível através de um novo e vivo caminho que é Cristo Jesus na nossa vida. E aí nós retornamos, nós nos voltamos para Deus. Esse processo de arrependimento, ele está ligado diretamente à nossa natureza, né? De nós termos esse aspecto. O diabo e seus anjos, os anjos de maneira geral, e nesse caso eu estou falando de uma classe muito específica, são os anjos caídos, Satanás e seus anjos caídos, eles têm uma natureza diferente da nossa, eles são seres espirituais, são seres extraordinários de muitos aspectos, nós vamos ver. São os seres que se movem com imensa velocidade, extrema inteligência, podem ficar invisíveis ou visíveis, seres que foram construídos, né, concebidos por Deus para um propósito específico, que é para o seu serviço e para a sua glória. O espírito, esses espíritos, da mesma, eles decidiram no seu coração, foram convencidos por Satanás. Satanás decidiu no seu coração, entre aspas, na sua essência, a se rebelar contra Deus, a se voltar contra Deus. A corrupção deles foi de tal forma que não tem retorno, não gera arrependimento, não gera frutos de arrependimento. Então, a resposta direta é: Satanás e seus anjos, eles não se arrependem, eles não têm frutos de arrependimento. Eles foram corrompidos na sua natureza, se tornaram espíritos, eles foram criados espíritos de excelência, espíritos ministradores diante de Deus, e eles se tornaram espíritos imundos, espíritos caídos, espíritos que perderam a sua essência, né? Eles se corromperam na sua essência. E por esse motivo não gera neles, não existe essa capacidade de arrepender-se, né? De gerar arrependimento, porque o arrependimento ele é fundamental para que nós possamos nos converter, né? Nos voltar novamente para Deus e aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tanto é que a tentativa de Satanás foi de, ainda entendendo que Deus tinha se feito homem, que o Filho de Deus tinha descido à terra, se feito homem, a tentativa dele foi de destruir a Cristo, de matar a Cristo. Não pensem no propósito do Senhor. Pronto, voltei. Então, nesse aspecto, não tem meios, né, de Satanás e seus anjos se arrependerem nesse aspecto. Então, esse é um ponto importante, né, em relação a tudo que nós cremos e aprendemos desse ponto de vista da concepção, né, desses seres tão diferentes, né, tão fora da nossa compreensão do ponto de vista daquilo que nós temos de entendimento como seres humanos, né? Então, esse é um ponto. Vamos avançar, e eu vou compartilhar a tela, para nós vermos um pouquinho sobre a manifestação, né, desses seres e como é que eles operam na história. Vamos ler, por favor, se vocês estiverem vendo, item B, Novo Testamento. O Evangelho e Atos apresentam. Quem puder ler, por favor, me ajuda. Vamos lá, pastor. Os evangelhos e Atos apresentam os anjos durante a vida de Jesus. Atos ainda mostra os anjos libertando os apóstolos,
direcionando Filipe, Cornélio e encorajando Paulo. São mencionados por Paulo, pelo autor de Hebreus, por Pedro e por Judas. O Apocalipse é repleto de menções a anjos. Por favor, os textos, para nós lermos os textos. Pois Nossa, não. barulho. Durante a vida de Jesus, Mateus 2,19. Isso, vamos ler os textos bíblicos, por favor. Sim, Mateus 2,19. Uhum. Deus, só um minutinho, pastor, por gentileza. A visita dos magos, Mateus 2,19. Isso. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois são mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foram para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém. Então, aí a gente está vendo uma passagem, né, onde os anjos eles têm um papel ativo, né, no nascimento, né, no ministério de Cristo de maneira geral, né. Aqui a gente está vendo essa anunciação, né, do ponto de vista do nascimento de Cristo, em relação a vamos dizer assim, todo o processo do nascimento de Jesus, tudo aquilo que aconteceu ao longo do seu ministério, a gente vai ver sistematicamente os anjos atuando, né? A Bíblia fala em Lucas sobre a partir do nascimento de Cristo, né? Que, inclusive, quando Jesus nasce, né? Os anjos louvam ao Senhor, né? Se você pegar o texto de Lucas lá se não me engano, no capítulo 1 ou 2, você vai ver que quando há a anunciação, né? Quando há esse anúncio a respeito do nascimento, né, da promessa do Messias, né, você vai ver assim, a Bíblia fala, Lucas 2, 13 e 14. Deixa eu abrir esse texto aqui, que eu quero ler para vocês. Lucas capítulo 2, pronto, 13 e 14. Então diz o seguinte, olha, de repente uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Né? Isso é a aparição dos anjos, né, aos reis magos aqui, né, fazendo essa anunciação do nascimento de Cristo. E aí, claramente, né, os anjos aparecem dando glória a Deus nas alturas, né, louvando a Deus, eles manifestam a sua adoração a Deus. Então, nesse sentido, assim, os anjos eles estão presentes em todo o ministério, toda a existência da igreja. A gente vai ver em Atos dos Apóstolos. A gente pode ler diversos textos aqui que vão tratar justamente disso, né? Eu vou pedir para a gente ler Atos, capítulo 12, do 5 a 11, por favor. Pastor, Atos, capítulo Atos, capítulo 12, versículo 5 a 11. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Põe a capa e siga-me. E, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão.
Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém. Então, Amém. esse é uma passagem que é muito clara, assim. O que a gente entende e precisa compreender com essa passagem? Às vezes a gente trata, né, como o ministério dos anjos, como o tema de anjos, como se fosse uma coisa assim, quase que esotérica, quase que de outro planeta, sabe? A Bíblia fala claramente sobre esses espíritos ministradores. Os anjos, eles são reais, eles são espíritos a serviço de Deus. Atos capítulo 12 fala muito claramente sobre isso, sobre essa libertação miraculosa de Pedro a respeito da cadeia. Foi algo tão extraordinário que o próprio Pedro, no início, ele diz: Olha, eu nem sei, para mim era uma visão das coisas que estavam acontecendo, e ele só se deu por si quando ele se viu fora da cadeia, né? Durante toda a condução daquele episódio, na cabeça de Pedro, ele estava tendo uma visão a respeito daquelas coisas, mas a verdade é que no final o anjo deixa eles e ele se vê livre e ele fala: verdadeiramente agora eu reconheço que foi o Senhor me enviou um anjo e que para me livrar de Herodes, né, da morte, porque não era o tempo de Pedro, Pedro viria a morrer, mas também por uma perseguição, mas não agora, para que tudo se cumprisse conforme a vontade do Senhor. Então, que eu quero trazer com essa passagem é que nós precisamos entender que existe sim um exército a serviço de Deus que ministra sobre a igreja, que batalha a igreja, que luta pela mim e pela sua vida e que nos cerca. Nós não precisamos temer, vamos dizer assim, né, nessa batalha, porque os anjos do Senhor eles acampam ao nosso redor. É eles que, pela vontade do Senhor, nos livram, eles que nos sustentam, eles que nos ajudam, segundo a vontade do Senhor. Então, isso precisa ser real, como eu falei, dois extremos, né? Ou o extremo é tudo anjo vindo, anjo com a chave, anjo com motor, anjo com tudo, ou no outro extremo, nós vemos nesse evangelho da hipergraça, parece que é só performance, é só andar cheio do Espírito Santo, é só isso, só aquilo, mas esquece que existe uma batalha espiritual e nós estamos no meio dela. E existe um exército que batalha e ministra a nosso favor, segundo o direcionamento de Deus. Não oramos a anjos, não pedimos a anjos, não clamamos a anjos, não adoramos a anjos. Anjos são servos, espíritos ministradores a serviço da igreja, segundo a vontade do próprio Deus. É o Senhor que determina o que o seu exército e aqueles que o servem executam conforme a vontade dele e o seu querer. Bom, então, já ficou claro aqui em relação a isso. Apocalipse, tem várias passagens que vocês podem ler em relação a isso, né? A respeito disso. Mas eu quero falar também sobre o próprio ensino de Cristo a respeito disso. E vamos ler essa última parte. O ensino de Cristo. Além de ser servido no deserto por anjos, Jesus disse que no céu os crentes serão como anjos. Mateus 22, 30. Que os anjos separarão justos e injustos no final dos tempos. Mateus 13, 39. E o acompanharão na sua segunda vinda. Mateus 25, 31. Além Isso. disso, Perdão, desculpa. Pode continuar, Nath. Perdão. Eu que... além disso, uma das frequentes atividades no ministério de Jesus foi a expulsão de demônios, que são anjos maus. Pastor, é só uma coisa que eu fico um pouco confusa. Claro. Vai parecer assim, até infantilidade minha, mas eu vou fazer essa pergunta porque meu coração fica incomodado. Uhum. Por que será? Eu tenho uma resposta, mas eu Uhum. quero perguntar ao senhor, por que será então que nosso pai permitiu que eles existissem? Será que eles precisavam existir? Porque ele poderia acabar com tudo isso, com esses anjos caídos, com isso Uhum. tudo, né? Uhum. Será que ele deixou no sentido de também
não é nos chacoalhar, não é esse termo que eu quero usar, é no Uhum. sentido de fazer com que o seu filho pudesse se arrepender, seu filho pudesse desenvolver perseverança, desenvolver-se bondade, todas as características do Espírito Santo, Uhum. Tá, eu eu não entendi sei. essa pergunta é a seguinte: por que quando Satanás não se rebelou lá atrás, não houve um ponto final já ali? É isso que você está perguntando, né? Por que não houve uma Sim, ali? Por que sim, foi permitida essa estrutura? Assim, dizer que existe uma resposta clara sobre isso, né? É algo que a gente vai saber só na eternidade, né? A gente vai ter toda a eternidade para entender esse propósito do Senhor a respeito de todas as coisas. Mas a verdade aí é uma visão minha, tá? Esses anjos caídos, para Deus, eles não fazem a menor diferença. Lembra que eu já falei sobre isso? Nós não acreditamos num equilíbrio de forças. sim. Se você é mais da minha época aí, mais antigo, eu até brinquei na época, falei, olha, tinha uma marca de roupa chamada Tal Country, que era tipo um símbolo do Yin e Yang, né? A gente usava muito na década de 90 ali, era mó moda, né? E aí, aquele círculo ali, onde uma parte, tipo uma vírgulazinha, né, preta, uma vírgulazinha branca, e dentro da vírgulazinha preta uma bolinha branca, da vírgulazinha branca, uma bolinha preta. Aquilo se chama yin e yang, mas que Lembro sim. é uma visão dualista, né? Ali tem uma visão dualista. O que aquilo está dizendo? Que o bem e o mal são forças que se equilibram e que todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bem. Isso é, mais ou menos, a grosso modo, é uma visão desse dualismo, desse equilíbrio de forças. E que eles são necessários e complementares. Isso é muito ruim, porque muitos crentes têm essa visão, dessa equilíbrio de forças, como o bem contra o mal, Deus contra o diabo, como se fosse equivalente. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Senhor, ele é infinitamente mais poderoso, porque ele é o Senhor, ele é o Deus criador de céus e terras, ele é onisciente, onipresente, ele é Deus. Então, não existe briga, não existe equilíbrio de força entre Deus e o diabo. O diabo ele já é derrotado. Para Deus, ele não faz a menor diferença. Essa é a grande verdade. Ele é incapaz de tocar Deus, ou de atacar Deus, ou de fazer qualquer coisa contra o Senhor. Dito isso, então, não existe esse dualismo. Eu entendo que Deus, quando cria o homem, ele toma uma decisão que era muito crítica do ponto de vista da criação, que era o seguinte: Deus decide, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando ele decide isso, ele dota o homem com algo que é fundamental e bastante complexo, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele implica claramente numa decisão entre o sim e o não para Deus. O homem precisaria decidir sobre o sim e o não para Deus. Quando Deus estabelece esse plano de salvação, na sua imensa e infinita onisciência de todas as coisas, Deus dá ao homem esse poder de escolher e o homem escolhe não ele governar a sua própria vida. A decisão de Adão e Eva no paraíso não é uma decisão, ela é uma decisão simples na essência. Eles preferem ignorar uma ordem de Deus, eles preferem desobedecer a Deus do que obedecer a Deus. Eles preferem tomar o governo da sua própria vida do que deixar esse governo nas mãos de Deus. O diabo foi instrumento para isso. E quando a lei é estabelecida, Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já tinha sido morto, né? Já tinha sido estabelecido a sua morte antes da fundação do mundo como um plano de salvação. E esse plano da salvação, ele tem um final para tudo, inclusive para esse exército de anjos e demônios. Então, de anjos caídos, né? De demônios e Satanás, obviamente. Então, respondendo a sua pergunta, Nádia, de repente, para nós, esse imediatamente de Deus, ele demore mais, porque nós somos seres presos a um passatempo, ou um tempo, uma condição temporal que é muito diferente da de Deus. Deus, ele vive de eternidade a eternidade. Então, de maneira bem chula,
Deus não tem pressa, porque Deus é dono, Deus ele não está submetido ao tempo. Então, Deus ele tem todo o tempo do mundo, porque ele é Senhor de todo o tempo, entende isso? Então, para Deus não existe Sim, longo ou perto, agora ou daqui a muito tempo, porque toda a eternidade pertence a Ele. Eu já falei, nós entendemos a eternidade futura, mas não conseguimos entender a eternidade passada. Saber dizer para você assim, olha, você nasceu e você vai viver para sempre. Legal, você entende, eu entendo isso. Mas saber, você nunca nasceu e sempre existiu desde sempre, é algo que nós não conseguimos é, 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 expressar, né? Tem uma teoria que foi usada até no filmezinho romântico, né? Que é uma teoria dos muitos infinitos, né? Que tem na matemática, que é o seguinte: entre um e 2, parece que para nós que estamos olhando só existe uma única unidade, de 1 para 2. Mas de 1 para 2 existem infinitas possibilidades numéricas. Você pode ter 1,01, 1,02, 1,03, 1,033333, 1,033334. Existem muitos infinitos dentro de outros infinitos. Então, o que eu estou dizendo é, para Deus, ele tem a expansão, o tamanho de Deus, ele é infinito. Então, na infinidade dele, não existe essa percepção, essa é a minha visão, desse tempo ou pouco tempo. Deus ele está tomando essa decisão. Na verdade, ele já tomou essa decisão e ele está executando essa decisão. Para nós é muito tempo. Para ele, um ano é um dia como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Ele não está preso nesse lapso temporal. O que está sendo exercício, no meu ponto de vista, nós já estudamos lá nos atributos de Deus, é a paciência de Deus, é a benevolência, a benignidade de Deus. Deus pacientemente ele espera a redenção do homem caído para que ele execute o seu juízo. A grosso modo, Deus poderia destruir tudo de uma única vez e pronto. Deus não precisa de mim nem de você para absolutamente nada, assim como não precisa dos anjos caídos, nem dos demônios para absolutamente nada, assim, nem para os anjos que não são caídos. Deus não precisa de absolutamente nada. Deus ele é suficiente nele mesmo. Deus não precisa de nada nem ninguém para existir e nem para que como pré-condição para que ele exista. Mas Deus ele é benigno. Então, a paciência de Deus está sendo exercida durante todo esse tempo para que ele desse a oportunidade do homem caído, eu e você, sermos ministrados para que nós pudéssemos alcançar algo que ele decidiu no seu coração, amar o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não, mas tenha vida eterna. E nessa decisão, ele precisa dar tempo para que os salvos se manifestem ao longo de todo esse tempo, todo esse lapso temporal chamado Cronos, essa abertura na eternidade, que é o tempo onde o homem nasce e morre, né? Da queda até o final de todas as coisas. Então, o final está estabelecido e Deus vai extinguir todas essas coisas. Mas entende que é todo um processo? No final de tudo isso, aqueles que sim, aceitaram a Cristo, aqueles que aceitaram o ministério de convencimento, que a gente já falou agora, do Espírito Santo sobre a sua condição de pecado, quando eu, você, a Madides, a Sil, a Vivi, a Fátima, a Márcia, a Lorena, a Yasmin, a minha esposa, nós estivermos no céu definitivamente com Cristo, nós seremos aqueles que, além de salvos, nós seremos aqueles que, mesmo diante dessa condição e na ajuda, no poder do Espírito Santo, nos ajudando a entender isso, nós tomamos a decisão no nosso livre-arbítrio de viver para Deus por toda a nossa eternidade. Então, no final de todo esse processo, o que Deus vai ter é um povo santo, eleito, separado e que decidiu de maneira livre no seu coração viver com ele para toda a eternidade. Tá claro o que eu estou dizendo? ficou muito bom. Ficou Entendi assim. sim. Entende? Por isso que nós sempre vamos falar sobre escolhas. Nós sempre vamos falar sobre escolhas. Nós escolhemos, decidimos no nosso coração amar a Deus sobre Exato. todas as outras coisas. Sobre todas as outras coisas. E reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós submetemos a nossa vida a Ele. Na esperança, lembra que nós falamos nisso no domingo? Por isso que nós estamos perplexos, mas jamais desesperados, né?
Nós somos pressionados, mas jamais desanimados. Abatidos, né? Nós somos vasos de barro que carregam esse tesouro, que é, na essência, uma decisão baseada na revelação do convencimento do Espírito Santo de que nós desejamos no nosso coração viver eternamente com o Deus Criador de todas as coisas, com o Senhor e amor das nossas vidas. É uma decisão nossa, e esse é o tesouro que nós carregamos dentro de nós, que só pode ser mantida e vivida de uma única forma: Cristo vivendo essa decisão através de nós, até que ele venha nos buscar, e nós seremos como os anjos, né, entre aspas, né? Teremos corpos. Jesus fala sobre isso num desses textos que vocês podem ler aí. Nós teremos corpos glorificados, nós seremos seres glorificados, onde não haverá mais em nós a variação de pecado. Nós seremos... Jesus foi o primeiro entre os muitos que ressuscitarão. E é o mesmo corpo que Jesus recebeu glorificado, nós receberemos, e nós viveremos na eternidade para Deus, sem pecado. E por isso a promessa de não haver choro, não haver ranger de dente. Esse é o tesouro que eu e você carregamos, ainda em vasos de barro, mas num dia, como o apóstolo Paulo fala, né, ainda é sombra da glória vindoura. A glória vindoura é justamente esse vaso de barro ser substituído de um vaso de honra para a eternidade para Deus. Amém? Amém. É muito profundo, pastor. Fica todo mundo quietinho, mas glória a Deus. Amém, aleluia. Amém? Que Jesus abençoe vocês. Leiam esses textinhos, é ótimo, né? Esses trechos, né? Que tem aí da palavra do Senhor, das promessas de Cristo para nossas vidas. E nós vamos continuar a falar sobre os anjos. Essa é só uma questão da existência dos anjos, né? Para que nós entendamos que existem, né, esses seres, que não é misticismo, não é conto da carochinha, não é folclore. Existem esses seres. Isso implica na nossa percepção de que existe um mundo espiritual, e que se existe um mundo espiritual, existe um exército. Se existe um exército do Senhor, existe um exército que, teoricamente, é contra o Senhor, e nós estamos nessa batalha. Então, nem 8, nem 80, nem a mistificação disso, nem a completa a decisão de ignorar isso. Nós estamos numa batalha, os exércitos batalham contra mim e contra a sua vida, mas o exército do Senhor é muito mais poderoso, e a sua destra com certeza nos livrará. Amém? Vamos orar. Amém. Em nome de Jesus. Eu vou pedir a Márcia, se estiver com o microfone, vamos orar, Márcia. Você pode orar para nós Agora encerrarmos? sim. Agora Amém? já estou. Amém. Então vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, amado Pai querido, obrigada por estar aqui hoje, ouvindo essas palavras, Senhor, tão vastas de sabedoria pelo pastor. Ó Senhor, abençoe a cada um de nós que participou dessa aula, Senhor Deus. Amém, Jesus, em nome de Jesus. Abençoe também o nosso irmão Jorge, que está no hospital, mas já está se recuperando, Amém, graças Jesus. ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, por ter participado dessa aula tão maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Fiquem com Deus. Amém. Tá? Amém. Assim, Márcia, o Jorge já está em casa, tá bom? É só para não ficar mais Ô, informações glória. meio. Ele já está em casa, graças a está em dia alto, está em casa. Glória a Deus. Mas obrigado pelas orações. Vocês são bênção. Muito obrigado. Jesus abençoe vocês. Amém. E, ó, quinta-feira, culto online, domingo, culto presencial. E vamos em frente, não tem mais volta, tá bom? Fiquem com Deus. Tá bom. Paz. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Paz. Paz.